Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cristaldo, hein? Decide de novo e o Grêmio respira no Brasileiro antes da batalha em La Plata. Mais uma, hein? Contra o Estudiantes na semana que vem. Vamos falar do jogo? O 10 que resolve. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal, tem conteúdos todos os dias aqui, tô aguardando a sua inscrição. Falta muito pouquinho para bater a meta de 1 milhão de inscritos, eu conto muito com você. Likezão no vídeo também me ajuda. Ah, como é bom ter um camisa 10 que resolve, né? Não é nem uma cutucadinha, não, jamais. Que isso, imagina. O Cristaldo, Franco Cristaldo, que jogador interessante. Ele, em 2024, mudou completamente, né, a sua entrada no time, né, a sua importância no time. Ele já tinha essa importância no ano passado, mas ficava um pouco ofuscada, né, porque o Grêmio acho que dependia muito de um cara que fosse um parceiro para o Soares, um cara que assistisse o Soares. E o Cristaldo era um cara que, bom, estava chegando também, se soltando, e o Soares era muito protagonista, né, então acabava não sobrando muito para os demais, né, para poder acompanhar o nível dele. Mas o Cristaldo esse ano, cara, ele tem sido um cara muito importante. E olha que ele não começou bem. Com o Renato dando algumas letras na coletiva, tirando ele dos jogos, no intervalo, no segundo tempo, cobrando, exigindo mais, e aí depois a gente entendeu. Depois, quando ele começou a performar, o Renato vinha na entrevista e falava assim, cara, eu dizia pra ele bate muito bem na bola, chuta, pisa na área, a gente precisa de você. E assim, muitas vezes o Grêmio não teve o Diego Costa, né, que foi contratado para isso, né, e está até sendo preservado para esse jogo de terça-feira. Então, por exemplo, quando você tem o JP Galvão, que é um cara inoperante e tudo mais ali na frente, você precisa ter um cara que, pô, infiltre, que ataque o espaço, e o Cristaldo está sendo esse cara. Hoje ele até nem fez isso, ele fez lá de trás esse gol, né, um gol com aquela bola vadia, né, que vai buscando bater em alguém e até entrar no gol, enganou completamente o goleiro e o JP Galvão até estava na bola, né, por justiça, né, tenta fazer o cabeceio, ela raspa assim, mas não pega nele, passa por todo mundo. Lembrou muito um gol que o Tcheco fez no Brasileirão de 2008 contra o Palmeiras, e que pecado, né, porque aquele ano o Grêmio poderia ter sido campeão brasileiro, né, termina o primeiro turno 11 pontos à frente do São Paulo e é ultrapassado pelo tricolor do Morumbi, com um elenco muito superior ao do Grêmio. Mas o Grêmio ali, né, vence esse jogo contra o Palmeiras em São Paulo, engana o goleiro Marcos, aquele chute do Tcheco, mas não foi o suficiente para ser campeão. Mas lembrou muito esse gol, né, aquela bolinha assim que vem de fora da área, do lado esquerdo, assim, passa por todo mundo e entra no fundo da rede. E, cara, vou dizer um negócio, o jogo não foi simples, o jogo não foi fácil. O primeiro tempo, o Cuiabá foi melhor que o Grêmio. Só que o Cuiabá ele esbarra numa qualidade técnica, né, dos seus jogadores. Assim, tem uma limitação. Acho que o Isidro Pita fez um bom jogo, assim, né, foi muito acionado e deu um trabalho para a defesa do Grêmio. O Marquezin estava mais seguro hoje, fez algumas boas defesas. Isso é importante, tá chegando o Rafael Cabral aí, mas o Marquezin vai ter que jogar na Libertadores e a gente sabe que ele é um cara mais experiente, um cara rodado, então ele vai ter que segurar a bronca em vários momentos, então que bom. Se precisava de adaptação, quanto mais jogos ele jogar agora nesse momento, melhor. Quando ele foi exigido, ele resolveu, mas o Grêmio levou alguns sustos, tá? E aí o Cristaldo acha esse gol. E é por isso que eu falo assim, poxa, na dificuldade, o Grêmio às vezes não tá bem, o Cristaldo vai lá e resolve. Quando, às vezes o próprio Cristaldo não tá tocando muito na bola, daqui a pouco ele entra na área e pum, faz um gol. Como foi contra o Atlético Paranaense, na frente do Bento, assim, um jogo muito difícil mesmo. Vem o cruzamento do Pavão e ele ataca o espaço, pisa na área como um centroavante e empurra para o fundo da rede. Que bom ter esse tipo de jogador. Acho que ele entendeu o que é vestir uma camisa 10 do Grêmio, o que é a confiança do técnico, da torcida, né? E é um cara que a gente torce muito para dar certo, assim, porque é um cara de muita qualidade técnica, muito. Que às vezes ele desligava mesmo do jogo, ele tá desligando menos e ele tá sendo muito efetivo. Cara, olha aqui, são 17 jogos, só esse ano, 17 jogos, 8 gols e 2 assistências. Então em 17 jogos ele tem 10 participações em gols. Cara, para um camisa 10, para um meio campista, teoricamente, né? Ele é um meio atacante, realmente, ele é um meia, né? Mas eu acho que ele exerce no Grêmio uma função mais de um meia atacante. Porque no meio, o Grêmio tem um senhor chamado Matias Villaçante, que é um absurdo, né, cara? Como se solta, como dribla, como avança, como...
Que jogadoraço! O Duqueiroz ainda está muito burocrático, na minha opinião. Eu acho que ele joga muito mais do que ele está jogando. A torcida ainda pega um pouco no pé. A gente meio que acho que formou um novo camisa 5 aí, né? Porque o Dodi entrando hoje no segundo tempo me leva a crer que vai ser titular na Argentina. Parece que ganhou a posição. E aí hoje ele colocou o Duqueiroz até para dar uma preservada. E ele falou isso na entrevista, que está preservando mesmo na cara dura, porque não tem como dar conta de tudo. Na lateral esquerda, como o Cuiabano foi vendido para o Botafogo, o Renato explicou, né, que daqui a pouco... Cara, a real é o seguinte, o Cuiabano eles não tinham uma grande expectativa de que ele pudesse vingar, tem uma sequência de lesões, veio uma proposta, ele na metade do ano poderia assinar um pré-contrato contra o clube sair de graça, 8 milhões de reais, o Grêmio resolveu negociar para apostar no Zé Guilherme, também tem os retornos na sequência do Reinaldo e do Mike. O Zé Guilherme entrou e, poxa vida, tomou a cabeçada do Marlon, o zagueiro, jorrava sangue assim no moleque, tá tudo bem com ele aparentemente, né? E aí ele saiu, tava até chorando, assim, até por ter saído, né? Não só, provavelmente de dor também, né? Mas deu pouco para ver o menino, assim, mas é um menino... E aí o Fábio entrou para fazer improvisado na esquerda. Felizmente o jogo não ofereceu maiores dificuldades, embora os riscos que eu falei do primeiro tempo. E no segundo, o Grêmio muda completamente a postura, muda o perfil, vai para cima e poderia ter matado o jogo. O Soteldo jogou uma enormidade, o Soteldo voltou, tá 100%. Cara, bagunçou a defesa dos caras. E o Gustavinho. O Gustavinho também foi, assim, destaque absoluto, assim, como prendeu a bola, como incomodou os caras, como tomou falta, caiu dos dois lados, jogou bem do lado direito, do lado esquerdo. Cara, fez um salseiro. E vou dizer um negócio. Não sei se isso significa muita coisa, mas foi a melhor partida que eu vi de JP Galvão com a camisa do Grêmio. Ele ainda cometeu alguns erros técnicos, ele ainda perdeu alguns gols, mas ele participou bem mais do jogo e deu alguns passes interessantes, fez pivô, conseguiu segurar zagueiro. Olha, ufa, finalmente, hein? Tomara que isso não indique que ele renove, porque eu acho que não tem condição, acho que a amostragem já, né, já indica que não dá. O Renato acha que ele é um baita jogador, que ele tem a confiança, e o Renato insiste, né? Isso é mérito do Renato. Ou também pela ausência de opções, né? Mas ele, cara, ele botou de novo o JP na arena depois dele ter sido vaiado no último jogo. E dessa vez ele saiu aplaudido, vejam só. Não é muita coisa, não precisa de muito. Se ele tem essa qualidade técnica que ele demonstrou hoje, por ter jogado na Itália há muitos anos, cara, e no Fenerbahçe, fora do Brasil, pô, não é muita coisa. Hoje ele jogou bem, jogou bem. E talvez assim, não precisa fazer gol todo jogo. A gente sabe que talvez não seja nem a dele fazer tantos gols, né? Ele não é um centroavante, ele foi construindo isso ao longo da carreira e tal, mas tá bem, o que ele fez hoje já resolvia. E aí o Soteudinho por um lado, o Gustavinho por outro, depois o Soteldo saiu até para ser preservado, o Gustavinho caiu pelo lado esquerdo, aí entrou o Natan Fernandes lá pela direita também. Brrr. O Grêmio no segundo tempo poderia muito bem ter matado o jogo, mas sabe o que aconteceu? Não matou. E aí ficou administrando. O Gustavinho levava a bola para a bandeirinha de escanteio e falava, caramba, tá 1-0 só, gente. Aí eu olhava o relógio, 35, 37, tá muito cedo, com acréscimo ainda. E aí, nos minutos finais, aí o Renato começou a tirar os atacantes, começou a meio que segurar, começou a trazer mais para trás, começou a puxar mais o Cuiabá, e aí a gente levou alguns sustos desnecessários. Porque assim, é uma bola entrar ali, gente. Sabe? Daqui a pouco um chute de média distância, o Marquezinho daqui a pouco inseguro falha, sei lá. A gente não sabe, bate alguém e entra, os caras sofrem um pênalti. Não dá para fazer isso. Está ganhando só de 1-0, não chama o adversário para o teu campo. A sorte é que o Cuiabá não tem qualidade, não teve qualidade para isso. Os caras não fizeram um gol ainda no campeonato. É um candidataço ao rebaixamento a equipe do Cuiabá esse ano. E tem a questão do Daverson ainda que está afastado, enfim, já está acertado com outro clube. Uma loucura. Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais da escalação do Grêmio, rapidinho, porque o Renato, só para vocês terem uma ideia, né? Na zaga, por exemplo, ele botou o Kahneman no banco e tomou cartão, né? Que loucura. Eu acho que o juiz olhou ali para o banco, né, que estavam reclamando, olhou o Kahneman e já deu o cartão para o Kahneman, só porque ele estava ali. Teve o João Pedro e a dupla de zaga Gustavo Martins e Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli, cara, tem uns lances dele que, meu Deus do céu. Meio de campo, né? O Zé Guilherme, depois o Fábio na esquerda, o João Pedro na direita. Aí o meio de campo com o Duqueiroz, o Vila e o Cristaldo. Na frente o Gustavinho, o JP e o Soteldo. Aí depois ele colocou o Ronald na do Duqueiroz, também para dar uma preservada no duplo, que ele pode ser utilizado na Argentina. O Galdino na do Cristaldo. Aí acho que o Cristaldo saiu meio cedo do jogo, também por preservação.
E o Galdino teve dificuldades no jogo. Entrou o Natan zagueiro no lugar do Gustavinho, que aí foi exatamente nessa lógica que eu falei para vocês, que o Renato tentou segurar o resultado nos minutos finais. E aí ele tira o Soteldo e bota o Dodi, que é mais um jogador de marcação também. Então, assim, o Renato acho que correu riscos desnecessários no jogo, mas ganhamos. Segunda seguida, perdemos lá na estreia para o Vasco, demos uma recuperada, ganhamos um pouco de corpo, ele conseguiu preservar jogadores e a gente vai para essa batalha em La Plata, que é outro assunto, outro vídeo, porque a questão do Campeonato Brasileiro, né, com a Libertadores, eu não sei o que pode acontecer. A matemática vai ser inimiga agora, porque perder os 2 jogos como a gente perdeu, e em casa para o Ashpato especialmente, complicou demais a nossa vida. Então, o importante era pontuar no Brasileiro, vencer no Brasileiro. Esses 2 jogos em casa o Grêmio conseguiu. E com algumas boas notícias. O JP jogou bem, Soteudinho fantástico, o Gustavinho também, Vila Sante monstro, Cristaldo decisivo, Gustavo Martins foi bem também, ele com o Jeromel, ele com o Kahneman, acho que a gente está resolvido. O Zé Guilherme jogou muito pouco, depois o Fábio entrou improvisado, mas os outros estão recuperando. O Marquezinho estava um pouco mais seguro, e o Duqueiroz ainda um pouco burocrático, né? Acho que ainda se adaptando, mas aí o Grêmio tem opções, né? Tem opções, tem o Dodi, tem o PP, tem o Ronald, tem o Mila, tem algumas opções no elenco aí para o Renato poder escolher. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui. E inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição para a gente bater a meta de 1 milhão. Conto com você. Até a próxima. Tchau!